Bem, amigos, vamos falar sobre a lição número 3, a lição que vai falar sobre a questão da inquietude, a questão de como as pessoas podem se tornar, assim, abençoadas por Deus, porque dominam as suas inquietudes, a sua rebeldia. Isso não é fácil, isso depende muito do Espírito Santo na vida da pessoa. Nossa natureza carnal, ela tende sempre para aquilo que é ruim. Infelizmente, insatisfação, murmuração, inquietude acaba afetando todo mundo. A lição de hoje, de domingo, a parte do dia 11/7, vai nos assim falar sobre Jesus, causa de paz ou divisão. Interessante que quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio como príncipe da paz. No entanto, nós sabemos que a presença de Jesus iria acarretar a divisão de pessoas, até mesmo dentro da família. Há pessoas que estão sempre em atrito com alguém, ou com alguma situação da vida. Existe até uma expressão engraçada de um país que existe na Europa, que diz que o pessoal é muito revoltado, o pessoal gosta de brigar, são assim nervosos, né? E mesmo quando o dia está bonito, eles amanhecem o dia, olham para cima, o sol ensolarado, o dia ensolarado, eles dizem assim, que belo dia para uma revolução. Gostam mesmo de estar no atrito. Isso nos mostra que há pessoas que são assim, gostam de estar no centro das atenções, gostam de estar assim polarizando e polemizando, e há pessoas polêmicas mesmo. Não é fácil conviver com pessoas assim. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, verso 18. A vida cristã, em muitos momentos, ela nos leva assim ao confronto da fé com outras pessoas. Jesus Cristo passou por isso. Ele era amado por muitos, mas odiado também por muitos, porque a sua mensagem era uma mensagem de paz. Porém, as pessoas que estavam em redor interpretavam de maneira errônea a sua forma de ser. Por isso que Jesus Cristo, ele é a causa de paz para muitos e a causa de divisão para muitas pessoas. Mas Jesus é o centro da paz. O grande pintor e escritor e poeta e inventor Leonardo da Vinci, ele estava pintando o quadro da Santa Ceia. E ele havia brigado com um homem, brigou feio com o vizinho dele. E ele estava pintando o quadro da Santa Ceia e com a raiva que ele estava, ele disse: que discípulo eu vou pintar? Com a raiva que eu estou. Ele pintou o rosto de Judas, um rosto carrancudo, um rosto iracundo, um rosto assim que denotava muita raiva. Ele desenhou o rosto de Judas. Ele precisava desenhar o rosto de Jesus. Mas do jeito que ele estava, com a raiva que ele estava, ele não conseguia dar um traço de calma, de solicitude, de paz no rosto de Jesus, na pintura do rosto de Jesus. Ele disse: não consigo. Largou os pincéis, foi até a casa do vizinho, chamou o vizinho e disse: olha, eu vim lhe pedir perdão. Eu acho que eu exagerei em dizer algumas palavras, eu quero que o senhor me perdoe, mas de coração. Então eles conversaram e o vizinho disse: tá bom, está perdoado, seu Leonardo, não vamos lembrar mais disso. Os dois se abraçaram, aí Leonardo da Vinci voltou para o seu ateliê com o coração leve, com a alma suave. Ele olhou para a sua pintura e disse: agora sim, agora eu vou conseguir fazer o rosto de Jesus. E conseguiu dar na fisionomia de Jesus, naquele quadro, toda a paz que ele desejava, que estava no seu interior. Veja como isso é uma coisa assim tremenda, né? Nós refletimos aquilo que está no nosso interior. Eu estava subindo a rua agora e vi um rapaz entrando no carro, aguardando a esposa que saía da casa da mãe, mas ele estava com um rosto assim muito nervoso, sabe? Ele me olhou assim com uma certa raiva e eu me lembrei do pintor Leonardo da Vinci. E eu pensei, se esse moço fosse o pintor, ele não conseguiria fazer um quadro representando a paz, porque ele está com o rosto de quem está com raiva. Até eu passei um pouco longe dele, falei, eu vou até passar longe dele, porque pode ser que ele se preocupe comigo ou suspeite de alguma situação e vá brigar comigo. Então eu passei para o outro lado da calçada. Mas ele estava com o rosto muito ruim. Isso quer dizer que ele estava com alguma coisa dentro dele que não era boa. Então há pessoas que são assim, não gostam de viver em paz, vivem no atrito constante. O apóstolo Paulo diz: se você estiver em vós, se depender de você, tenha paz com todos os homens. Jesus Cristo nos ajuda nessa tarefa. Agora tem uma pergunta aqui, a pergunta número 1 da lição.
Como podemos harmonizar o fato de que Jesus ele se tornaria o príncipe da paz, o conselheiro? Como harmonizar isso com o que Jesus disse em Mateus 10, 34 a 39? Jesus disse que veio trazer divisão a este mundo. Vamos ler. Mateus 10, 34 a 39, disse assim o seguinte, Jesus disse, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Porque eu vim colocar em divisão tanto o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Verso 36, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Assim, quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. E quem vir após mim, se tornará digno de mim. Assim, aquele que lutar por mim será digno de mim e vai receber a recompensa. Essa é a expressão de Jesus. Em Isaías 9, verso 6, diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Como harmonizar esta profecia de Isaías com o que Jesus disse? Isaías disse, ele será o príncipe da paz. Mas Jesus disse, eu não vim trazer paz à terra. Como harmonizar essas duas declarações? Resposta, Jesus, ele é o príncipe da paz. Essa é a grande resposta. E é o príncipe da paz para todos aqueles que o amam e o aceitam de forma espiritual. Jesus traz paz ao coração do ser humano atribulado pela culpa do pecado. Essa paz ninguém consegue tirar. Jesus separa os que o rejeitam daqueles que o aceitam. Mas mesmo assim, Jesus insiste, comissiona as pessoas a irem atrás daqueles que não o priorizam. Olha que coisa interessante. Jesus causa divisão. É verdade. Quando você aceita Jesus e na sua casa só você é cristão, o que acontece? Você acaba sendo perseguido, acaba criando uma divisão. Por exemplo, uma esposa que se converte, se batiza e de repente o marido diz, olha, vamos na feira. Ela diz, eu vou na igreja. Como vai na igreja? Vamos na feira. Olha, eu quero que hoje você faça uma feijoada. Ela diz, eu não vou cozinhar mais carne de porco. Como assim não vai cozinhar carne de porco? Aí começa o atrito, a divisão. Percebeu o que Jesus disse? Eu não vim trazer paz à terra. Aqueles que o aceitam como Salvador, logicamente é o que Paulo disse, não pode haver união da luz com as trevas. Isso está mencionado aqui, nessa expressão de Jesus, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Porque aqueles que me aceitam, acaba o pai ficando contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra contra a nora, porque não vai haver concordância. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, não vos ponhais em julgo desigual. É uma coisa assim que deve ser pensado pelas pessoas que hoje estão entrando no relacionamento, e o relacionamento mostra diferença de religiosidade, de crença, pode ser um problema. A pessoa crê, por exemplo, no que a Bíblia diz, e o outro crê no que a tradição diz, no que o mundo diz. Há um atrito, vai haver um atrito. Então Jesus diz assim, eu vim trazer divisão ao mundo, mesmo sendo o príncipe da paz. Agora, lógico, aqueles que aceitam Jesus vão tendo paz na vida. Inclusive, paz até para aceitar o outro lado, até para trabalhar com o outro lado que não aceita, até que haja uma concordância. À primeira vista, as palavras de Cristo, não vim trazer paz ao mundo, criam um choque, ou criou um choque nos seus ouvintes naquele momento. Alguns se perguntaram, como assim? Jesus veio trazer divisão ao mundo, ele não é o príncipe da paz? À primeira vista causou um certo impacto, mas depois quando as pessoas viram as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo abençoadas, as pessoas seguindo Jesus, as crianças sendo assim aceitas, recebendo a bênção, as mulheres que eram assim discriminadas, sendo abençoadas, aí as pessoas começaram a perceber, peraí, Jesus está trazendo um novo tipo de conceito, o conceito da paz. Você sabe que a paz é o assunto mais comentado na internet? Se você colocar no Google, paz, você vai ver lá na barrinha de cima, em negrito, 680 milhões de páginas
encontradas, ou seja, encontradas com a palavra paz. 680 milhões de páginas falam sobre a paz. Percebeu como é interessante isso? A paz, o ser humano procura a paz de todas as formas. Ninguém quer viver em atrito, ninguém quer viver em desavença, ninguém quer viver, por exemplo, sem paz. Se a pessoa viver sem paz o tempo inteiro dentro de casa, a pessoa não aguenta. A pessoa entra em parafuso, entra em paranoia, a pessoa entra em crise. Ninguém aguenta. Por isso existem tantas pessoas que abandonam lá, casais se separam, pessoas que cometem até atrocidades, matando o companheiro, fazendo feminicídio, homicídio e assim por diante. Por quê? Porque as pessoas perdem o controle quando não tem paz. Olha, o que acontece é que as pessoas não conseguem viver sem a paz, porque a paz é que traz o equilíbrio para a pessoa. Jesus Cristo disse: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Percebeu que a paz de Jesus é diferente? É uma paz perene, não é uma paz passageira. A paz passageira é aquele que fica bem só naquela hora. As pessoas saem, o comentário reinicia. Essa é a paz que o mundo dá, uma paz passageira, uma paz fantasiosa. Ao falar da divisão que Jesus traria ao mundo, ele estava falando daqueles que priorizam as coisas materiais e daqueles que priorizam as coisas espirituais. Aqueles que priorizam as coisas materiais, logicamente que eles entram em divisão com aqueles que priorizam as coisas espirituais. O apóstolo Paulo vivia dizendo: gente, as coisas do espírito guerreiam contra as coisas da carne. Isso a pessoa sente nele mesmo, de forma pessoal. Agora, de forma relacional, também acontece isso. Aqueles que estão vivendo de forma espiritual, quando entra em relacionamento com aqueles que vivem de forma carnal, tem realmente um atrito, uma divisão. Isso é verdade. Por isso Jesus disse: aquele que amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Dignidade aqui está na escolha, não está no fazer, está na escolha. Ao escolher Jesus, a pessoa se torna digno. Isso é muito interessante. No passado, houve uma moça chamada Perpétua. Perpétua foi denunciada de que ela e o irmão estavam seguindo a Jesus, numa época em que o imperador romano exigia a adoração total a ele. A pessoa tinha que colocar a mão sobre as roupas do imperador e declarar que o imperador era o Deus dele. Ele queria ser adorado. E Perpétua dizia: eu adoro Jesus Cristo. O prefeito chamou Perpétua e disse: Perpétua, você renuncia esse teu Jesus e declara que o imperador é o seu único rei, o seu único ídolo? Ela disse: de forma nenhuma. E então o prefeito disse: Perpétua, se você não fizer isso, eu conheço seu pai, eu vou ter que prender você. Ela disse: pode prender. O pai foi na frente do prefeito e falou para Perpétua: Perpétua, eu te peço, por favor, pelos meus cabelos brancos, filha, não faz isso. Ela disse: meu pai, não adianta, eu já escolhi servir Jesus e meu irmão também. E o prefeito teve que prender Perpétua. Ela insistiu na sua crença. E o imperador soube disso e condenou ela à morte na arena, para ser despedaçada por cães selvagens. O pai se apresentou diante do imperador e pediu clemência pela filha. O imperador disse: olha, a sua filha não merece clemência. Na hora da execução, o pai chorando, ajoelhado, disse: minha filha, eu te peço por tudo que é sagrado, eu te peço que você, por favor, renuncia essa sua fé nesse tal de Jesus. E ela disse: pai, eu não posso, nem eu nem meu irmão, nós não podemos. E ele disse: eu vou morrer de desgosto se você não fizer isso. Ela disse: pai, sinto muito, se assim tem que ser feito, assim será. Perpétua foi jogada numa arena, cães selvagens foram soltos e ela e o irmão foram trucidados pelos cães selvagens. Foi uma crueldade, mas Perpétua não renunciou à sua fé em Jesus. Gente, isso nos arrepia. Como pode uma pessoa ter tamanha fé? Nós hoje, por qualquer coisinha, a gente está já batendo os pés e dizendo: não vou mais na igreja, e essa pessoa me fez mal. Jesus Cristo está dizendo: olha, quem renunciar a mim por causa de amar os seus parentes não é digno de mim. E veja, quando Jesus diz não é digno de mim, ele está falando de forma séria. Nós temos que pensar que a dignidade está na escolha que nós fazemos. Uma mulher foi convidada pelo marido para ir num teatro, beber vinho
e assistir uma peça, e justamente para comemorar a véspera de Natal. Ela disse, eu vou. Ela era surda, mas não era muda, só surda. Se comunicava com sinais, com Libras. Libras é a nossa língua brasileira de sinais, né? Mas, para os irmãos entenderem, ela foi. Quando chegou no prédio, subiram as escadas, lá no prédio tinha um corredor, e o corredor se bifurcava. E estava escrito no lado esquerdo, teatro, e mostrava a peça. E do lado direito, era um salão que era uma academia, foi transformado num salão de danças. Depois o salão de danças faliu, e então uma igreja alugou e estava fazendo conferência sobre Jesus Cristo. Na hora que a mulher e o marido chegaram na frente daquela situação onde havia 2 corredores, a mulher olhou e estava escrito uma expressão, um apelo: ó nação tcheca, voltai para Cristo. A mulher olhou para o marido e disse: vou para cá. O marido disse: não, vamos para o teatro, beber vinho lá no lugar de alimentação, depois a gente vai assistir a peça. Ela disse: não, vou para ver Jesus, para ouvir Jesus. Fez os sinais, o marido ficou nervoso e ele acabou indo para o teatro, e a mulher então foi para o lado direito, foi para a reunião de oração, e ali ela ouviu falar de Jesus. Ela voltou todas as noites e aceitou Jesus como seu Salvador. O marido ficou muito irado, brigou muito com ela e disse: se você for servir Jesus, nosso casamento acaba aqui. Ela disse: então eu aceito Jesus Cristo. E o marido disse: então eu vou me embora. Pegou as coisas dele e foi-se embora. Mesmo sozinha, essa mulher não abandonou o Senhor Jesus Cristo. Então você percebe que as palavras de Jesus: eu não vim trazer paz à terra, vim trazer divisão. Ele veio trazer salvação, logicamente em primeiro lugar. Mas ao aceitar a salvação, o diabo, que está dominando este mundo, ele cria um antagonismo, uma luta contra aquele que aceita a salvação. Então isso deve nos fazer pensar o seguinte: a inquietação que nós sentimos hoje diante da escolha entre Jesus e o mundo é uma inquietação produzida pelo Espírito Santo. Quando aceitamos, nós obtemos a paz. Esta paz pode se transbordar para outras pessoas. Obviamente que quando nós entramos em contato com aqueles que são dominados pela forma carnal, vai haver uma divisão de qualquer maneira. Ellen White escreveu no livro Deserto das Nações, na página 378, a seguinte expressão: um cristianismo espiritual de verdade sofrerá oposição da parte dos filhos da desobediência. Os que são fiéis a Deus não têm a temer em nada o poder dos homens, nem a inimizade de Satanás. Em Cristo está garantida a essas pessoas a vida eterna. E podemos dizer amém para essas palavras. E Deus nos abençoe. Que você se torne cada vez mais fiel na escolha que você fez, que nós fizemos, e servirmos o nosso Senhor Jesus. Ele disse: e você amar mais o seu pai e a sua mãe, seu filho ou sua filha, sua esposa ou sua sogra, mais do que a mim, não é digno de mim. Eu quero ser digno do amor do Senhor Jesus Cristo. Que você também tome essa decisão, em nome de Jesus. Eu vou orar. Pai querido, obrigado pela lição de hoje. Nós queremos fazer sempre a melhor escolha, escolher Jesus Cristo. Nos ajude a ter fé e coragem para isso em cada momento. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Até a próxima lição.